Pai do Senhor Jesus, amada palavra de hoje se encontra no livro de João, capítulo 18, versículo 11, e onde diz assim: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Eu quero te dizer, essa palavra começa lá no capítulo 18, versículo 1 e vem até o 11, e eu quero te dizer simplesmente que a coisa gloriosa, que parece que todo mundo vem no mundo e vai beber o próprio cálice, que vai lutar a própria batalha, vai guerrear a própria luta, e dentro da própria luta, da própria guerra, da própria batalha, você tem a consequência de insistir, persistir ou recuar e desistir. Eu costumo dizer que dentro da igreja, recuar nunca e retroceder jamais, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai te colocar no patamar que você quer e naquilo que Deus preparou para você. Mas olha só, se o inimigo tem armamentos, se o inimigo tem estratégia, ele vai usar todas contra a sua vida, todas para destruir a tua vida. E você não pode simplesmente fugir da primeira luta, da primeira batalha ou da primeira derrota que sofre. Você não pode recuar no primeiro instante que você não consegue sair vencedor de uma batalha. A palavra de Deus diz que muitos homens correram a peleja, lutaram, batalharam, guerrearam. Você não luta uma só batalha em um tempo, você luta muitas guerras ao mesmo tempo. Você luta guerras dentro do seu interior, você luta guerras dentro da sociedade, você luta guerras dentro da tua parentela, dentro da tua família, dentro da tua casa, você luta guerras dentro da igreja. Então são batalhas inconstantes todos os dias, batalhas que tu vai ter que vencer. Não pode sair derrotado de todas elas todos os dias. Tu tem que criar estratégia, formas e maneiras de se sair vencedor de todas elas. Mas não há necessidade de eu sair vencedor de todas elas. Há necessidade que você vença. Há necessidade que você saia vencedor todos os dias de todas essas guerras. E ela só vem e acontece para uma coisa: para testar a tua fé, testar a tua destreza, a tua ousadia, a tua fidelidade, tua gana, tua garra. Elas vêm para isso. Quando nós vamos olhar a vida de Cristo, quando o ministério dele começou, ele sofria em todas as áreas. Diz o próprio Jesus que não há profeta que tenha honra na sua parte. Começou a sua guerra social no seu meio. Quando ele não tem a sua família o seguindo e eles vêm à porta e desejam falar com ele, ele diz: meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Começou a sua guerra no meio da sua parentela. Então você vai olhando e vai vendo que as guerras elas vão nascendo. Quando Jesus abre a boca e depois de ler a passagem no livro de Isaías, ele diz: e isso está se cumprido. Eles tomam os manuscritos da mão dele e começam a dizer que ele não está legal da cabeça. Começa a sua guerra no meio da sua crença, dentro da igreja. E aí cada vez mais as guerras só vão aumentando, só vai crescendo. Ele é louco, tem demônio, e as suas guerras vão crescendo. Eu quero te dizer nesta tarde que as guerras não vão cessar, elas não vão parar, elas são cotidianas, rotineiras, e vão tentar bater em tudo quanto é lugar que você não tenha força para suportar. Por isso a Bíblia diz que você tem que orar constantemente, jejuar constantemente, buscar constantemente, porque as guerras virão e não serão só contra um adversário. Ele vive ao redor bamando como leão, buscando a quem possa tragar. O teu adversário não está fora, o teu adversário está dentro de você, está ao seu redor.
Seu adversário está dentro da tua casa, dentro da congregação, no meio da tua religião. Onde a tua crença é forte, seu adversário está ali. E todos os dias ele vai se levantar para tentar te destruir. Se você simplesmente não se tornar um guerreiro ousado, destro, forte, um guerreiro capaz de lutar não só contra o inimigo, numa única frente de batalha, mas um general que luta uma guerra, não uma batalha, uma guerra. E uma guerra tem várias frentes. Uma guerra combate em diversas dimensões. Ele combate no ar, ele combate na terra, ele combate no mar. Assim é um general. Ele não combate simplesmente uma guerrinha contra um adversário simples que você vai derrotar de uma só vez. Quando você vê Davi correr a peleja, Davi parte para cima de um único guerreiro, grande, alto, gigante, mas era um único guerreiro. Mas aquela não era a única batalha de Davi. As guerras de Davi já tinham começado muito tempo antes. Davi vivia após o gado, após a ovelha, afastado da sua casa e vivendo distante. A sua diferença, a sua forma de ser diferente faz com que você viva afastado dos seus sempre. Quem Deus chamou, ele tem algum aspecto de diferença. Sempre é assim. Ele é o menor, o mais estranho ou o mais bonito. Sempre diferente. Não muito compreendido, mas diferente em tudo. Deus não chama as coisas sábias desse mundo para confundir as loucas. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não há um doutor chamado por Cristo para ser apóstolo. E nós não entendemos por quê. O interessante da palavra de Deus é que as guerras de Davi começou no meio da sua parentela. Todo mundo estava na casa, mas ele vivia praticamente no campo, cuidando do gado e da ovelha. E depois disso você vai ver uma coisa excepcional e excelente em tudo aquilo. Você vai ver que as guerras que Davi lutava, as batalhas que Davi lutava, eram guerras espirituais, mas também guerras materiais. Davi teve que matar um urso e um leão, porque ele era o cuidador de alguma coisa preciosa para sua família. Depois disso ele vai correr a batalha e vai lutar contra o gigante. Mas as guerras dele não acabam aí. Só começa. Quando é proclamado que Saul matou 1000, mas Davi matou seus 10.000, começa outra guerra de Davi. Uma guerra que ele não poderia combater humanamente, materialmente. Davi tinha que combater no espírito aquela guerra. Esperar o tempo passar e ver o que aconteceria, não da sua mão, mas daquilo que Deus falou quando ele foi ungido rei de Israel. Tem guerras que você vai lutar e tem guerras que Deus vai dar na sua mão, mas não são todas. Algumas você mesmo vai ter que conquistar. Você vai ter que correr a peleja. A batalha será sua, mas Deus nunca vai te abandonar na guerra que você terá que lutar. Quando você olha as guerras de Davi, elas não acabam quando ele se torna rei de Israel. Agora ele vai ter que lutar contra a própria carne. E você vai ver que não é fácil. Andava Davi pelos átrios do palácio, quando ele deu uma olhada e viu Betseba. A guerra contra a carne que Davi não venceu. E aquela guerra vai trazer muitas outras derrotas para a vida de Davi. Davi vai ter uma filha estuprada, um filho morto no início, reino dividido, exílio, e no final uma batalha contra a própria parentela dele.
para tomar posse daquilo que Deus deu ele no início.